Uma das franquias mais conhecidas e revolucionárias da indústria dos jogos sem dúvidas foi Metroid, um jogo que influenciou muito no mundo dos indies, principal responsável por criar um subgênero ao lado de Castlevania. A franquia Metroid começou com seu primeiro jogo lançado para o Famicom Disk System no ano de 1986. A história do game se passa no planeta Zivs, onde Samus Aran tenta recuperar organismos parasitas chamados de Metroids, que foram roubados pela facção Space Pirates, que planejam replicar esses organismos e os spawn a raios beta, para depois utilizá-los como armas biológicas com o intuito de destruir Samus e todos os que se opõem a eles. No quesito jogabilidade, nós exploramos o mencionado planeta Zivs, onde aqui tudo é uma espécie de mundo aberto, onde todas as áreas são conectadas, seja por portas ou por elevadores. Explorando essas áreas, coletamos power-ups que nos concedem habilidades especiais e upgrades para nossa armadura e armamento, permitindo que destravemos áreas que antes eram inacessíveis. Os power-ups mais conhecidos são a Mothball, que permite que Samus se encolha e fique em formato de espera para passar de caminhos estreitos e menores, as bombas, que podem abrir caminhos ocultos do chão e paredes, e a habilidade Screw Attack, que destrói inimigos em seu caminho. Não é surpresa que Metroid tenha tido diversos títulos excelentes, todos eles impecáveis. E é lógico que com essa leva de jogos a franquia teria muitos fãs, e com isso muitos criaram seus próprios jogos da franquia. Meu nome é Luigi Monsouras e hoje irei apresentar alguns para vocês. Com vocês, os melhores fangames de Metroid. Para darmos início, eu gostaria de falar de Metroid Nexus, um fangame bem curtinho produzido em 2013 por Gigaballs, que não é nada mais do que um fangame feito na Zero End. Segundo o autor, o fangame foi o seu primeiro projeto no Game Maker, e por conta disso ele não iria longe, diferente de outros autores que estenderam seus primeiros projetos até onde conseguiram. Apesar de ser bem curto, eu recomendo que deem uma chance para ele. Ok, esse é outro jogo pequeno, só que dessa vez literalmente pequeno. Minitroid é um game estrelado por Minimus, uma mini Samus bem pequena em baixa resolução. O fangame foi desenvolvido por Tonkison, Betatronic e Jamie Bindings em 2010. O projeto tecnicamente foi apenas um teste, já que os desenvolvedores criaram este fangame enquanto aprendiam a desenvolver no Construct Classic, para se afastar do Multimedia Fusion 2. Mas segundo o próprio autor, ele se empolgou e foi mais adiante, com Betatronic assumindo os gráficos e Jamie Bindings a parte sonora. Infelizmente, igual ao conceito do game, ele é pequeno, mas ele assim, ele é bem divertido. Pode jogar e terminar que não vai tirar muito do seu tempo. Assim como Minitroid foi um teste para que os desenvolvedores aprendessem a desenvolver algo no Construct, Metroid Andropolis também foi, só que dessa vez no Game Maker. O fangame começou a ser desenvolvido no ano de 2016 por Chaos Weasel, como uma maneira de experimentar o software, mas dessa vez com o real intuito de criar o seu próprio fangame de Metroid. Atualmente apenas temos uma demo disponível, mas na página de download é dito que seu status ainda é de desenvolvimento. Apesar do jogo ainda estar numa fase inicial, ele se apresenta bem promissor, tendo seu estilo visual baseado nos jogos de Metroid e sua jogabilidade muito bem programada, com parte dos power-ups e upgrades muito bem feitos, sem falar que podemos jogar com a Samus Zero Switch. A demo disponível é bem pequena, sendo mais indicada para quem é iniciante ou nunca jogou Metroid antes. Já para quem é veterano, recomendo que teste por curiosidade enquanto aguardamos a versão completa. Metroid Planets é um fangame projetado por Vacant Shade em 2019, feito com o intuito de emular a sensação do primeiro jogo, enquanto adiciona melhorias nos gráficos, no som e na mecânica, tipo movimentos mais nítidos, um sistema de mapas, save automático, modo difícil e assim vai. Aqui nós temos dois planetas, onde tecnicamente cada um é um jogo completo. Apesar de estarem agrupados, eles rodam no mesmo motor. O primeiro planeta é o jogo clássico que já conhecemos, aqui chamado de Nestroid. Já o segundo chamado de Novos, que possui um design original com algumas áreas, inimigos novos e também alguns chefes. Vale ressaltar que tem um terceiro planeta disponível, chamado de Enigma, porém ele é apenas uma demo e também bem aleatório, onde cada lugar que você explora é diferente. Além disso tudo, o game ainda oferece multiplayer online com modo co-op ou versus de até 10 jogadores, cheio de diversidades, como modo randomizer de itens e muito mais. Aliás, vale ressaltar que tem uma versão que pode ser jogada no navegador, então se você quiser testar, sinta-se à vontade. Tô impressionado como já é o quarto fangame que eu falo que também foi feito como teste. Enfim, Metroid Confrontation é um pequeno jogo completo desenvolvido desde 2008 por Dr. M64, que se passa antes de Metroid 2. O enredo conta sobre a Federação Galáctica que está treinando novos recrutas, usando dados ambientais e inimigos de Samus de várias missões. Um grupo de engenheiros de elite criou o projeto Confrontation, um programa revolucionário de treinamento em realidade virtual. Como a cooperação de Samus foi essencial para o projeto, ela foi escolhida para ser a primeira pessoa a experimentá-lo. Agora ela deve enfrentar os fantasmas de seu passado na missão de treinamento final. O game começou como uma pequena demonstração usada para mostrar as capacidades da End, entretanto ele evoluiu lentamente para o que é atualmente. Um fangame pequeno, porém completo e cheio de ação, com 3 lutas épicas contra chefes e muitos segredos. Eu sei que é confuso, mas eu recomendo que você jogue ele antes de jogar o último jogo daqui, por conta dele ser o antecessor dele. Lá na frente você vai entender melhor. Eu tinha que pôr isso como menção rosa, sério, não deu pra ignorar.
Prime Metroid é um mod de Doom 2, que adivinha, traz um mapa imenso ambientado no universo de Metroid, parecendo até um fangame de Metroid Prime, adaptando muito bem a essência de alguns títulos. Eu não tenho muito o que dizer dele porque ele é basicamente uma junção dos dois títulos, não tem nem definição melhor. Então já sabe, se você curte Doom e Metroid, vai fundo que esse mod não é pouca coisa. Metroid Between Worlds é um fangame feito por Kelly Christian em 2019, que traz o retorno de Samus ao planeta SR-388, que no enredo ela retorna por conta dos Metroids estarem aparecendo novamente misteriosamente, mas ao chegar você perceberá que é algo muito pior e mais sombrio. No quesito de jogabilidade, Metroid Between Worlds segue a mesma premissa básica de Metroid 2 Return of Samus, com implementações de Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission e a trilogia Prime, onde teremos que eliminar sistematicamente um certo número de Metroids em diferentes estágios evolutivos para que ao decorrer do jogo possamos continuar avançando, utilizando todas as armas e habilidades de Samus de suas experiências passadas, junto de algumas novas, como lança-chamas, um laser ou um escudo que nos fornecerá diferentes estilos de combate. Outra adição interessante é o mundo Phase, onde você terá que ser mais cauteloso, pois aqui Samus é vulnerável a essa forma de energia, então se mova rapidamente e tente evitar todo o dano possível para não começar de um checkpoint muito distante, já que ao contrário do SR-388, os save points são bastante raros e geralmente estão localizados em áreas bastante complicadas para acessar. A mistura do design de níveis e a arte vista ao longo do game é muito bem feita, cheio de detalhes, por cada um dos biomas que tínhamos que passar, por sinal muito variados. Logo iremos estar percorrendo cavernas tradicionais, ruínas de templos Chozo, covis de piratas espaciais, tundras, desertos, fundos marinhos e entre outros. O fangame é excelente para aqueles que já conhecem bem a franquia Metroid, e também para os amantes de Metroidvanias em geral, então sinta-se à vontade para ver isso de perto. Um fangame desenvolvido em 2020 também por Kelly Christian é Metroid A New Galaxy, um game surpreendente, cheio de referências que, como o próprio nome diz, com uma galáxia nova para explorar. Basicamente o que aconteceria se combinássemos aspectos de cada jogo da linha principal, só que uma história longe do canônico, acompanhado de novos recursos, novos planetas e algumas novidades. Um detalhe pequeno é que, diferente do Metroid Between Worlds, aqui teremos mais retrocesso, teremos que voltar nos planetas anteriores mais vezes, também valendo ressaltar que temos mais de um final. Pois é amigos, bastante conteúdo. Segundo os fãs, o game é mais do que um fangame, e sim uma carta de amor. Então, o que acha de ler? Metroid Origins é um fangame feito por Hackme, que conta uma história situada em uma realidade alternativa onde Metroid 2 ainda não aconteceu, onde no enredo uma nave pesquisadora foi instruída a coletar dados do planeta SR-388. Porém, dentro de 2 dias toda a comunicação foi perdida, e por conta disso Samus será enviada para ver o que aconteceu. Se caso houver alguma ameaça, ela deve eliminá-la. Sobre a jogabilidade, o game segue o estilo de Super Metroid com uma física refinada, mas fora isso ele é basicamente Metroid 2, porém mais curto, com 3 áreas, 2 variações de chefes, mecânica totalmente nova, ambientes bem detalhados e entre outras coisinhas. Se você quer uma experiência nova porém curta, esse fangame é pra você. Quando eu vi esse fangame eu confesso que fiquei de queixo caído. Metroid Prime 2D é um fangame extraordinário, desenvolvido pela Team SCU, que demorou mais de 4 anos para sair uma demo. Infelizmente, para não dar altas expectativas para vocês, eu já quero deixar claro que a Nintendo pediu para que ele fosse parado de ser desenvolvido. Eu fico muito chateado por isso, porque ele tinha um extremo potencial. Se fosse terminado, ele tinha alta chance de ser o melhor fangame já desenvolvido. A jogabilidade, os detalhes, as sprites, as mecânicas, as adaptações, a trilha sonora, tudo nesse fangame é absolutamente incrível. Infelizmente eu não sei o que aconteceu após a intervenção da Nintendo, mas eu espero de coração que o fangame continue em desenvolvimento, nem que saia como outro título. Eu extremamente recomendo muito vocês jogarem até o último pixel que vocês puderem. A M2R, também conhecido como Another Metroid 2 Remake, é um remake não oficial de Metroid 2 Return of Samus. O fangame foi lançado em 2016 no 30º aniversário da série Metroid pelo argentino Dr. 64, trazendo um título de 1991 com um estilo visual de Super Metroid e jogabilidade semelhante ao de Metroid Zero Mission. O game teria recebido mais atualizações, no entanto, um dia após seu lançamento inicial, o jogo foi forçado a ser tirado do ar pela Nintendo. Mas fiquem calmos que isso tem um motivo. Em 13 de junho de 2017, a Nintendo anunciou um remake oficial do game, Metroid Samus Returns, para o Nintendo 3DS. Esse supostamente foi o motivo pelo cancelamento do fangame, já que historicamente a empresa geralmente só tem problemas com jogos de fãs que competem diretamente com jogos oficiais. Ou seja, a Nintendo já estava planejando um remake, e até um dos próprios autores do fangame elogiou muito o remake produzido pela Nintendo. Apesar de tudo, o fangame continuou sendo baixado, porque é como dizem, uma vez na internet, sempre na internet. E além disso, ele continuou recebendo atualizações feitas pela comunidade. Vale ressaltar que o fangame foi tão bem construído que ele chegou a se indicar ao The Game Awards. É amigo, o fangame não é pouca coisa não. Vieram atrás de prata e encontraram ouro. Esse definitivamente é o melhor fangame de Metroid e eu definitivamente recomendo você jogar.
Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e hoje ficou claro para vocês que fãs de Metroid definitivamente não tem medo de se perder, até porque no meio de tanta obra boa fica difícil não querer entrar de cabeça nesse mundinho. Atualmente estamos aguardando o lançamento de Metroid Prime 4, mas até lá temos muitos títulos para jogar, então não deixe de testar esses excelentes jogos feitos pela comunidade. Caso tenha algum fangame que você goste e eu não tenha falado aqui, deixe nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui, não jogue lixo na rua e até a próxima.